Senhor Jesus, eu quero trazer um versículo que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versos 25. E Jesus, vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: Espírito imundo e surdo, eu te ordeno sair dele e não entres mais nele. Louvado seja o nome do Senhor. A partir dos versos 14 aqui que vai contar que Jesus se aproxima dos discípulos e ali tem uma grande multidão. E ele chega e percebe que há uma disputa ali, os escribas estão em cima dos discípulos, e ele pergunta: o que vocês estão discutindo? Mas a multidão não responde. Sai um homem no meio da multidão e fala: Mestre, eu trouxe meu filho aqui porque ele tem um espírito mudo. Né? O espírito pega ele, espedaça, espuma, arranja os dentes, né? E depois ele vai se secando. E os seus discípulos não puderam expulsar. Aí o Senhor Jesus chama a atenção deles, chamando ô geração incrédula, traz ele para mim. Louvado seja Deus. E logo que o Espírito vê Jesus, ele se manifesta, ele se revela, ele cai no chão, já endemoniado por terra, né? Se revirando na terra e se espumando. E Jesus olha para o Pai e fala assim: desde quando acontece isso com ele? Louvado seja Deus. Aí ele fala: desde a sua infância. Louvado seja Deus. E conta toda a história falando: olha, tem dias que o demônio pega ele, lança no fogo, lança na água, a fim de matá-lo. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Louvado seja Deus. Ou seja, ele estava pedindo ajuda para ele e ajuda para o filho aqui. Louvado seja Deus. E a gente percebe também um diálogo aqui. Quando o pai do menino se apresenta falando: sou eu que trouxe meu filho. É ele que é endemoniado. O espírito é mudo, é surdo. Só que o espírito domina o menino. Já tentou matar de várias maneiras. Ele espuma, ele arranja os dentes. Ali ele foi declarando, ele foi falando. Ele está assim desde a infância. E o Senhor conversando com ele e ele falando com o Senhor. Ali ele foi abrindo o coração para Jesus. Foi falando, foi falando. Louvado seja Deus. Porque quando a gente fala com Jesus, os laços já estão sendo desfeitos. A tua intimidade com Deus dá livramento para os seus. É isso que Deus está falando nessa palavra. E quando o homem olha para ele, depois de contar, de desabafar, de falar aquilo que talvez ele já tinha falado para muita gente, mas ninguém tinha poder de ajudar. Ele falou para a pessoa certa, que se chama Jesus de Nazaré, e ele fala: se tu podes fazer, tem compaixão de nós e nos ajuda. Porque esse homem também já estava cansado de ver o seu filho ali se debater, sofrer e correndo risco de vida, de ser morto. Uma hora o demônio ia conseguir matar o menino. Mas ele se deparou com o dono da vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E o interessante é que Jesus responde para ele assim, ó. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então Jesus já falou para ele assim, ó: eu posso fazer. Se você crer, já recebestes, né? E ele fala em lágrimas: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé, tira a minha incredulidade. Louvado seja Deus. E o texto diz que Jesus repreende o espírito, dizendo, né, eu te ordeno, sai dele e não entres mais. Tanto é que o texto fala, termina dizendo que o demônio agita ele com violência e sai. E o menino fica como morto, estendido no chão. O mestre vai lá, toma ele pela mão e erguendo, e ele se levantou. Louvado seja Deus. Então aqui a gente percebe que é necessário a gente conversar com o mestre. É necessário, ele primeiro foi em direção ao Senhor. Depois ele desabafou, depois ele abriu o coração, ele contou a situação, ele disse: ó, está acontecendo isso, isso e isso. E quando a gente faz isso para Deus, quando a gente desabafa, a gente coloca diante do Senhor aquilo que talvez você já colocou diante do médico, diante do psicólogo, diante dos seus parentes, diante da terra. Você já procurou solução. E com certeza ele já tinha procurado, mas ele não encontrou. Mas quando ele falou tudo com Jesus, Jesus já liberou sobre ele algo maravilhoso que é: se tu podes crer, tudo é possível que crer. Então o mestre já estava dizendo: olha, você veio na fonte certa.
Você já procurou ajuda no lugar certo. Porque se você crê, o teu milagre já está na tua mão. E essa palavra, ela é para nós hoje, para aplicar na nossa vida. Nós temos que nos relacionar com Deus, nós temos que falar para Ele aquilo que está nos incomodando, aquilo que está nos perseguindo, nos amarrando. Muitas das vezes, nos impedindo de fazer aquilo que Deus tem chamado para nós fazermos. Mas Ele em lágrimas fala, Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Talvez você está passando por uma situação de cadeia, talvez não é você o endemoniado, como o homem não era, mas o filho. Talvez você não está orando por você, mas você está orando por alguém da família. E Deus está dizendo, olha, se tu creres, tudo é possível ao que crê. Então continua orando, continua buscando, porque na hora certa haverá resposta de Deus para a sua vida. Haverá cura, haverá libertação, haverá salvação. Porque aqueles que vão diante do Senhor de maneira nenhuma, a Bíblia diz, Deus dispensa, Jesus dispensa. Ele vai responder. Ele vai abençoar, ele vai alcançar. E dando uma ordem ali, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não volta mais. Louvado seja Deus. E ainda dá a receita para os discípulos, porque os discípulos ficam, por que, mestre, nós não conseguimos, Senhor, expulsar o espírito? E ele fala, porque essa caça de demônios só sai com oração e com jejum. Então aqui o Senhor, ele nos ensina que tem situações na nossa vida que não basta só orar, temos que orar e jejuar. E ele, no nome dele, vai colocar por terra isso que tem atravancado, amarrado a sua vida. Amém? Peço para os irmãos curtir, comentar e compartilhar essa palavra. Abençoa mais alguém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe.